Muito bem, quero cumprimentar a todos e a todas, as comunidades que se fazem aqui presente, do Choro, Quilombo, comunidade de Divinópolis, né? Cumprimentar aqui a mesa na pessoa do nosso presidente, Fabiano Tolentino, da Comissão de Agropecuária, comissão que eu eventualmente participo, especialmente a convite do presidente, até mesmo na condição de membro suplente. Mas o presidente sabe que a gente tem outras atribuições aqui na casa, também como presidente da Comissão de Direitos Humanos, o que faz com que a gente também tenha aí outras tarefas e não possa estar aqui com a frequência que gostaria, né? Fábio Avelar, nosso companheiro também aqui de luta, de bancada, tem nos ajudado muito aí a aprovar algumas ações, medidas para tentar melhorar a nossa Minas Gerais. Dessa forma, estendo aqui os meus cumprimentos a todos, né? Quando o Fabiano me falou da audiência, já tem alguns dias, eu falei para ele que eu faria de tudo para poder participar. E hoje eu não pude estar no início, no começo, mas foi bom que eu pude ouvir um pouco, né, para saber em que ponto que nós estamos da audiência. Não pude porque eu fui relator de um veto do governador em plenário. Fabiano também e Fábio estiveram lá para votar, e aí agora eu pude me fazer presente. Mas também o Humberto Puzzolini, está aqui nessa audiência, já tinha me alertado desse caso. Já há mais tempo ele tinha me dito, olha, nós estamos com um problema lá na comunidade e que nós estamos mobilizando os deputados, que nós temos parceria, temos o diálogo, e na condição de presidente de Direitos Humanos, isso é uma questão que implica, né, diretamente o direito humano. O direito humano ao trabalho, porque eu quero aqui dizer ao representante da FETAENGO, Eduardo, que eu tenho uma grande concordância com suas palavras, né? Acho que todos nós nos sentimos muito contemplados de quais são os impactos que a comunidade sofrerá caso esse empreendimento seja ali instalado. Então, naquela oportunidade, o Humberto já tinha me alertado, e o Fabiano, quando me disse que a audiência aconteceria, nós combinamos, então, de tentar fazer um esforço conjunto, de estar presente aqui, para tentar aí ver como é que a gente faz os encaminhamentos, né? E eu parabenizo a comunidade, porque, ainda que você tenha um conjunto de políticos que tenham sensibilidade com as causas, as principais conquistas que nós temos no nosso país, elas vieram através da luta social, né? Da luta dos trabalhadores, da luta dos movimentos sociais, e isso é fundamental. A mobilização e organização da comunidade é o fator decisivo entre o fracasso e o sucesso da luta que aqui a gente trava. Porque é evidente que nós não vamos economizar nenhum esforço, empenho, em encampar junto com vocês essas bandeiras, e o presidente aqui, na dinâmica das falas, já foi fazendo aqui a indicação dos requerimentos que nós vamos aprovar, e eu tenho certeza que é esse conjunto de esforços que vai fazer com que tudo dê certo, né? O advogado que antecedeu aqui minha fala, ele fez uma referência a essa relação que existe entre os políticos e as empresas, né? É verdade, não estou dizendo que todo político que tenha recebido dinheiro de empresa, ele tenha tido a sua atuação voltada especificamente para a pauta daquele segmento que o financiou. Mas também a gente sabe que quem paga a banda quer escolher a música, né? Então, é verdade, porque a presença do capital privado no processo eleitoral faça com que a gente tenha um conjunto de políticos menos comprometido com as causas populares, com as causas sociais, com as causas do verdadeiro interesse da população, e acaba ficando lá meio como lobista de alguns segmentos, né? Porque não basta só também a gente ter aprovado, Fabiano, o fim do financiamento privado. Depois é importante também, já que nós estamos tocando no assunto, a gente dar uma olhada quem são os partidos que foram contra o fim do financiamento privado, que mostra ali a intenção de permanecer no modelo atual, né, que a gente sabe que acaba que o resultado privilegia quem gasta muito recurso na campanha. Eu estou dizendo isso porque esse assunto, um assunto semelhante, aconteceu quando nós iniciamos o debate da tragédia lá em Mariana, da Samarco. E eu lembro que eu tive lá no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, com o senador Paulo Paim, para poder falar um pouco do que estava acontecendo aqui em Minas. Porque, imediatamente após a tragédia, a Comissão de Direitos Humanos fez presente, junto com o Ministério Público, junto com a Prefeitura, com os órgãos de fiscalização, enfim, fizemos um trabalho na comunidade imediatamente após o caso, e o senador queria saber que pé que nós estávamos, né? Eu lembro que, naquela audiência, eu finalizei a minha fala dizendo o seguinte: o problema no nosso país que, no que tange
a regulamentação dos processos de mineração no Brasil é o rabo que balança o cachorro, e não o cachorro que balança o rabo. O que eu queria dizer? Que não era o Estado que tem que prover o bem-estar, não é isso? Que definia claramente quais eram as regras e as condições para que o processo minerário se desse. Que, lamentavelmente, eram as próprias empresas que diziam como isso seria feito. E aí, de novo, a gente volta na discussão inicial, que são as bancadas que são formadas a partir desse tipo de financiamento. O mesmo ocorre em outras áreas, em outros setores. Então, eu falava, senador Paulo Paim, o problema é esse, que é o rabo que está balançando o cachorro. São as mineradoras que estão dizendo para o governo qual que é a política minerária que nós vamos ter. Aí, naquela ocasião, a Samarco também se fazia presente na mesa, e eu falava assim com o senador Paulo Paim, senador, se no Brasil a gente falar que ninguém vai minerar mais, utilizando recurso hídrico, utilizando água, utilizando barramento, sabe o que vai acontecer? Aí alguém na mesa fala assim, vai todo mundo embora. Eu falei assim, errado. Não te dou um mês para estar todo mundo aqui com proposta querendo minerar com novas tecnologias. Bato a aposta. O problema é que nós deixamos os caras na zona de conforto, né? Quer dizer, economiza, alguém está ganhando com isso, o negócio vai ficando desse jeito. Aí, quando terminou a audiência, os próprios representantes da Samarco me chamaram e falaram, deputado, inclusive, nós já temos tecnologia para isso, viu? Olha como é que são as coisas. Então, por que não estava implementado? Né? Porque o caso da Samarco também foi um caso em que, em tese, até se descobrir que as licenças estavam vencidas, que tinha uma série de problemas nos procedimentos, em tese estava tudo ok, estava tudo sendo cumprido conforme, abre aspas, os protocolos, conforme a legislação. E nós vimos no que deu. Né? Então, a sociedade ela tem que voltar a pensar que o que mais vale, o que mais tem que valer para um conjunto de uma comunidade é o bem-estar, é a qualidade de vida, que não tem nada que é mais importante que isso. Não há empreendimento, porque é o seguinte, claro que nós sabemos que os aterros são necessários para você poder fazer aí o devido, como é que a gente fala, Humberto? Descarte, né, dos materiais. Mas onde e como isso se dará que é a grande questão, e é isso que nós estamos debatendo aqui. Eu vi o vídeo que o deputado Fabiano fez, também as informações que nós tínhamos recebido, não tem cabimento, não é razoável, não há bom senso. Então, eu acredito, viu, gente, que nós temos que fazer aqui um esforço conjunto para a gente poder fazer com que isso seja revisto. E é importante que aqui a representação da Secretaria de Meio Ambiente se faça. Está aqui o Paulo, né? Pois é, se a TV puder filmar aqui a área aqui para a gente mostrar. Você tem ali no entorno um número grande de produção, não é isso? Agricultura familiar, não é isso? Olha lá, você tem as nascentes, as matas. Então, gente, eu acho que... Dimite é na nascente. Realmente, nós, viu, Fabiano? Eu vou ter que somar com você, com o Fábio, nessa luta aqui, porque não dá para permitir mesmo. É um absurdo. Aí eu tomei a liberdade, aí no meio aqui da nossa conversa, eu tomei a liberdade de ligar para o Geraldo Vitor, que é o nosso subsecretário de regularização, até que o Paulo aqui se faz presente para representá-lo. Inclusive, o Geraldinho me falou, Cristiano, o Paulo está lá, viu? O Paulo Ganso, né? Ainda brincou. O Ganso está lá e ele vai acompanhar a audiência toda, vai pegar as informações, vai trazer para a gente e nós vamos olhar o caso. Mas, pelo que já chegou para mim de informação, me parece que lá é complicado mesmo. Então, bom, vamos acabar de deixar com que esse processo das análises se deem. Então, eu tive a liberdade de ligar para o Geraldinho, alertar da audiência que nós estamos realizando, de tudo que foi dito, que eu havia ouvido, e dos requerimentos que aqui nós vamos apresentar para encaminhar para a Secretaria de Meio Ambiente. Esses são apenas alguns movimentos que nós vamos fazer. Agora, também chamar o município, né, eu acho que é importante que a Câmara Municipal, o Poder Executivo Municipal, também tenha responsabilidade com isso. Assuma a responsabilidade. Né? O Poder Legislativo se faz presente, importante, o Marquinhos está aqui. Então, Marquinhos, acho que é um esforço conjunto, a Assembleia Legislativa, com o conjunto dos colegas na Câmara. Se nem todos estiverem convencidos, nós vamos ter que dizer para eles o que nós estamos fazendo, o que faremos, né, para a gente ter essa plena sensibilização. Então, eu não vou me alongar, pessoal, porque aqui hoje eu estou na condição mais de ouvinte para compreender a comunidade. Aí o nosso colega da FETENG falou a verdade, a gente fala demais e o povo acaba falando menos, né? Que aí dá 3 minutinhos, restringe as inscrições. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui o conjunto. Mas protocolando, novamente, já tinha dito para o Humberto, para o Manuel, para as pessoas que a gente conversa mais a miúdo, né, lá em Divinópolis, que a gente estaria junto também nessa caminhada e faria o esforço para estar aqui hoje na audiência para dizer isso para vocês. Ok? Obrigado.